Olá pessoal, estamos aqui de volta com o WDC Talks. Ficamos aí um tempinho sem poder falar com vocês, principalmente porque eu estava aí viajando, tive aí visitando a feira de solar, a Intersolar Alemanha. Depois eu passei um tempo na China, vi bastante coisa nova lá na China. A Hikvision, que é o nosso convidado de hoje, está em todo lugar. Todos os aeroportos, todas as estações de trem-bala, esses caras estão em todo lugar lá na China, filmando tudo, registrando tudo, tudo que a gente faz lá na China, Hikvision está lá em cima, filmando a gente. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado da Hikvision, o Jader Mantelato Júnior, que é o responsável pela vertical de utilities. Muito legal essa posição da Hikvision de ter foco na venda para verticais. Então aí estão as empresas de energia, estão as concessionárias de energia, as concessionárias de gás, de tudo que é utility. O Jader cuida aí para definir soluções para a gente. E hoje nós vamos ter aqui um bate-papo muito legal sobre inteligência artificial aplicada na vigilância, na segurança, na manutenção de várias plantas, né? Plantas de energia solar, plantas de transmissão de energia. E é super legal poder falar isso com vocês, compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem aí com a Hikvision. A WDC distribui a Hikvision faz muitos anos, é uma parceria de longo prazo aí. E a Hikvision é a maior empresa de câmeras de vigilância, de segurança eletrônica do mundo. Então a gente está muito contente de estar aqui compartilhando aí com vocês essa experiência, tá bom? Vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado, que é o Jader Mantelato Júnior, da Vertical Business Development Manager na Hikvision. Bem-vindo, Jader. É um prazer estar com você aqui. Sempre bom conversar aí, ter uma troca de ideias sobre essas coisas de inteligência artificial, de vigilância. E se apresenta aí, conta um pouquinho de você, conta para os nossos ouvintes aí o que você tem feito, da onde você veio, sua experiência profissional. Conta aí para todo mundo saber um pouquinho. Legal. Bom, primeiro, obrigado, Vanderlei. Obrigado aí a WDC por nos receber aqui. É um prazer enorme poder estar aqui, né? Você é uma autoridade do setor e poder compartilhar a experiência, de fato, vai ser bem enriquecedor. Contando um pouco da minha história, né? Profissional, acho que ela não é tão convencional como alguns colegas do setor, né, que já começam nesse segmento, vem oriundos aí de projetos. A minha primeira parte profissional foi aprendendo a vender numa empresa, né, da minha família lá de Campinas, né, no setor imobiliário. Então essa foi uma primeira fase muito rica, que foi onde eu aprendi de fato a entender um pouco, né, dor do cliente, a entender demanda, processo comercial. E aí foi onde eu trabalhei durante meus primeiros aí 6 anos profissionais. Legal. Dado um movimento de tecnologia que eu sempre gostei e vinha observando, foi algo que me motivou a começar a buscar isso, a trabalhar mais envolvido com tecnologia, e foi onde eu comecei a trabalhar um pouco mais ali no mercado de startups. Aí passei por algumas startups até... A minha última experiência antes de vir para a Hikvision foi na Prosegur, que é onde eu de fato me debrucei aí no setor de segurança como um todo, né? Foi uma grande escola para mim, muito direcionado para os mercados de utilities e posteriormente fazendo gestão lá do time comercial. Mas foi onde eu me debrucei em projeto, de fato, e me apaixonei por isso aqui. Que legal. E aí já faz 2 anos que eu estou na Hike, você explicou um pouco da minha atividade, né? Uhum. Assim como uma boa empresa chinesa, nós temos umas 7 funções. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E entre elas, de fato, desenvolver esses mercados através dos parceiros, né? Sejam WDC, outros distribuidores, integradores, para que os nossos produtos e soluções elas cheguem nesse usuário final
entregando aquele valor que a gente projetou lá na fábrica, né? Então, muito bacana. Então essa é a ideia macro. Você fez o caminho ao contrário, porque eu sou um engenheiro que virou vendedor. E você é o vendedor que virou engenheiro de soluções. Então isso é muito bacana. Foi o caminho bacana. dela. Muito legal. Olha, pessoal, uma experiência que eu tive bastante grande nessas últimas 2 semanas que eu tive na China, né? A última vez eu tinha ido em 2017. Depois de 6 anos voltar para a China, você volta e vê um país completamente mudado. Tem muita coisa nova, né? Os trem-balas lá que cortam a China inteira e muito controle, né? Hoje, você, ao chegar na China, você já tem o seu rosto escaneado. Aliás, você já tem o rosto escaneado aqui na hora de fazer o visto. Quando você chega lá, eles têm tudo isso já mapeado e vão mapeando para todo lugar que você vai, e câmera por todo lugar. É impressionante. Tive uma experiência de ter ido para a Mongólia, de dentro, que é a parte da China, uma das províncias da China. E lá assim, eu vou falar, é o fim do mundo, né? Tem uma coisa legal, que são 10.000 turbinas eólicas no mesmo parque. É um negócio impressionante. Tive que andar a cavalo lá para poder, no meio das turbinas. Mas lá naquele lugar tinha câmera pra caramba, né? E muita câmera Hikvision. Então a gente fica muito contente, né, de ter essa experiência, o uso prático disso, o uso bem feito, né, da segurança. E é muito legal porque as pessoas lá falam assim: Vanderlei, você pode andar na rua tranquilo. Não existe criminalidade. Todo mundo sabe que está sendo filmado, que está tendo uma vigilância, e você tem mais segurança para fazer as coisas, né? E é dentro desse espírito que a gente vai conversar aqui com o Jader, né? Para falar exatamente sobre esse processo de uso da inteligência artificial, de uso dos analíticos, né, para poder monitorar, por exemplo, plantas de energia solar, que no Brasil tem crescido muito, né? A gente sabe que em alguns lugares o roubo de placas solar, né, dos módulos solar, é muito grande. O pessoal vende isso no mercado. A gente tem algumas plantas que tem câmera lá, e a gente tem vídeos do pessoal roubando o cabo, né? Roubo de cabo de cobre no Brasil é muito comum. E eu acho que todo mundo que está fazendo esse investimento em plantas solares de grande porte precisa ter a proteção, precisa ter a vigilância. E é nesse sentido, o Jader, que eu queria perguntar para você, né, contar para a gente aí quais são esses desafios, né, de uma vigilância de uma planta solar, né, proteção perimetral. Como é que você vê isso, e o que a gente precisa tomar cuidado na hora que está construindo uma planta ou está querendo proteger essa planta solar? Perfeito. Bom, boa, excelente pergunta, né, Vanderlei? Tem alguns aspectos que eu acho que são importantes a gente analisar, e aí os aspectos eles vão desde a tecnologia que vai ser implementada para que você possa ter essa correta vigilância, né, do parque, mas também aspectos prévios, né? Nós estávamos comentando aqui no bastidor, né, que existem alguns casos, né, a encomenda do furto ou do roubo daquela usina, muitas vezes antes mesmo dela ser implementada ou energizada. O pessoal já mapeou o lugar lá e... Exato. Então, assim, você tem algumas fases, né, durante a construção de uma usina. E aí, trazendo um pouco para a questão da tecnologia, né, onde a Hikvision pode ajudar nisso, nós temos hoje soluções que elas podem ajudar desde a construção, com tecnologia de monitoramento em tempo real, aquela obra, né, com dispositivos aí 4G ou Wi-Fi, se já tiver disponível, para que você monitore desde o primeiro momento que a usina começa a ser construída, né?
e você comece a culturar isso ali, porque também é muito importante aquele colaborador que está na ponta saber que ele já está tendo algum tipo de vigilância. De vigilância, né? Exato. Que muitas vezes é até o pessoal que está participando da obra que está passando as dicas aí, né? Está passando as informações, né? Exatamente. Então, acho que essa é a primeira fase, né? Como a gente consegue dar ferramentas para o EPCista que vai construir uma usina a monitorar suas equipes, a monitorar aqueles ativos que começaram a chegar ali, para que mesmo antes da usina estar em operação, você já consiga ter esse monitoramento prévio, né? Então, a gente tem tecnologias que vão desde a bodycam, que vai acompanhar o colaborador, né, em tempo real, até PTZs, que também são portáteis, né, dentro da linha mobile, que vai poder ajudar nessa fase de construção. Uma vez a usina construída e operando, você bem observou, né, você tem um mercado paralelo no Brasil ali de venda de cobre muito pujante, né? O quilo do cobre em si, ele é atrativo pro ladrão, né? Sem dúvida. E aí você trabalhar com essa proteção em tempo real, mas que tenha também um efeito dissuasivo, é muito importante. Então, hoje, quais as tecnologias que a gente tem trabalhado para proteção de perímetro, né? E aí isso sempre variando muito de acordo com o tamanho da usina. Então, a gente tem usinas GDs aí, que vão ter aí de 500 a 2 quilômetros, mas você tem usinas de mais de 10, 20 quilômetros. Que ocupam uma área enorme, né? Verdadeiras áreas, o que torna um desafio, né? Tanto a questão de conectividade, mas também a viabilidade da tecnologia que você vai colocar ali. Porque muitas vezes, né, a grande maioria das vezes, vamos dizer assim, as usinas ficam em lugares afastados, né? Porque o preço do metro quadrado influencia muito no retorno de uma usina solar, né? Então ele tem tanto a parte de distância do centro urbano, né? Precisa ficar perto das subestações, né, para conectar a energia, mas cria um desafio grande porque fica lá muitas vezes desassistido, né? E aí tem que contar com a tecnologia para poder monitorar, né? Para poder, exatamente. E aí trazendo alguns exemplos, né, Vanderlei? Hoje, pensando em distâncias, né, de perímetro, então, perímetros menores de 50, 100, até 150 metros, nós temos trabalhado com uma linha de câmera AcuSense, que consegue fazer a distinção de pessoas, veículos, animais, com essa redução de falso alarme. De 150 até 250 metros, trabalhar com radar integrado a sistemas de PTZ. E acima de 250 metros, trabalhar com linhas de câmera térmica. E aí nós estamos falando em trabalhar com modelos que vão variar de 250, 200 metros até quilômetros. Tá certo. Tá? Dependendo da necessidade do cliente. Hoje, o que a gente mais tem vendido, né? Acho que é legal comentar um pouco do que a gente tem vendido. Muito linhas de câmera térmica de uma linha nossa que se chama Hit Pro, que é uma linha de câmera bispectro, né? Então você tem tanto a termografia como a imagem ótica normal. E o porquê dessa linha, né? Nós conseguimos, dado um trabalho que a gente realizou, mapear 40 modelos que não tem necessidade de CR. Que não precisa explicar que o CR, né, é uma autorização do Exército para você importar e distribuir essa câmera no Brasil, né? Quer dizer, essa câmera é uma câmera muitas vezes de uso militar, né? E tem aí uma regulamentação muito grande para quem pode manipular essa câmera. Eu lembro quando a gente tirou o CR para a WDC, até hoje eu tenho uma área segregada dentro do nosso estoque lá em Ilhéus, que é para armazenar esse tipo de câmera, né? E aí, regularmente, o Exército vai e faz uma vistoria para ver se você continua tendo esse tipo de cuidado para a manipulação desse produto, né? E é interessante, porque agora tem câmeras que não precisam desse CR, né? Dessa autorização do Exército, né? Perfeito. E isso é um grande ponto, Vanderlei, porque derruba uma barreira, né, de entrada no mercado. Sem dúvida. Bastante grande. Você tinha que ter, né, como você comentou, o distribuidor, no caso da WDC, tem que ter o CR, o integrador, ele tinha necessidade também de se ter o documento. O cliente final também tinha essa necessidade. Então, quando você quebra isso, você consegue internalizar um produto com custo-benefício excelente,
né? Porque você vai fazer uma distância maior. Que legal. Né? É um produto que ele, comparado a uma câmera ótica, hoje depois a gente pode discutir melhor isso, né? Na questão de preço mesmo. Ela não é tão mais cara que uma câmera normal, e o integrador ele entrega um projeto muito mais eficiente. Porque ele um diferencial enorme. Reduz o número de poste, de infraestrutura, ele consegue reduzir na casa de 25% a 30% o projeto dele pro final. Que legal. Então, esse foi o produto que a gente mais vendeu agora na primeira parte do ano para usinas solares, né? E é o que a gente aposta pro H2, né? Para a segunda metade do ano. E aí, só para concluir um pouco a questão, né, de como a gente vai proteger isso, além de você detectar, você tem que ter um efeito dissuasivo. Você comentou bem, a usina fica no local inóspito. Exato. Se você não tiver uma interação ali em tempo real, né, seja com sistema de pay speaker, para você lá de camisa preta, cevada, você está numa propriedade, você não consegue reduzir. Porque eventualmente você está monitorando, está vendo que você está sendo roubado. Está angustiado, mas não consegue fazer nada, né? Então ele falou, eu registrei bem o cara lá me roubando. A câmera pegou bem. Pegou bem, né? Então, assim, isso é importantíssimo, né? Você ter esse efeito dissuasivo, principalmente em tempo real, ele traz uma efetividade muito grande, né? Que legal. Então, acho que assim, esse é o nosso pão quente, né, para o mercado solar. Né? O primeiro ponto de fato, a proteção daquele patrimônio. Mas hoje a Hikvision ela tem já muita estrutura focada em operação e manutenção, né? Muita tecnologia que pode agregar para isso. Tem muita coisa para a área de segurança do trabalho, para os próprios centros de controle. Né? Então, poxa, o cliente ele quer fazer de ponta a ponta a solução Hikvision. A gente teria condições de ajudar. Né? E tem uma parte que as usinas solares normalmente sofrem, né? E faz parte do processo, é que você tem a sujeira em cima do módulo, né? Em cima das placas, né? E vocês podem imaginar, quer dizer, se a placa estiver suja, com poeira, com terra em cima, né? Ela vai gerar menos energia. Então, hoje, é um ponto importante você também ter algum tipo de controle, talvez uma câmera, né, olhando para isso e alertando o pessoal da operação da usina para disparar uma manutenção, né? Perfeito. Porque eu acho que é importantíssimo esse processo para garantir o retorno, né, de quem fez o investimento, de que vai ter uma geração sempre no máximo que pode ter, né? Sem dúvida. Esse é um outro ponto, né, Vanderlei? Talvez o pessoal que esteja assistindo que não conheça muito, né? Uma usina, ela geralmente tem um investidor por trás que sempre vai olhar a receita daquilo. E existe uma série de fatores que impactam na produtividade daquela usina. Você comentou bem a questão da sujeira na placa. Que hoje, muitas vezes, você tem que dispor de uma hora homem, né? De um colaborador de operação e manutenção para ir até lá, verificar se vai precisar ser feita uma limpeza, ou fazer uma termografia, né, das placas para ver se a absorção de calor ela tem sido correta, né? E se está contente, ou outras manutenções, por exemplo, mato alto é um problema também, né? Você corre risco de incêndio, corre risco de você ter ali pontos de uma geração não correta. E aí, trazendo mais uma vez aqui para a Hikvision, acho que o que hoje a gente pode agregar nessa direção, né? A Hik ela tem trabalhado em algumas frentes para operação e manutenção, que eu acho que são legais comentar. A primeira delas é a integração com o supervisório SCADA das usinas. Então, hoje a gente tem condições de integrar com softwares de mercado, né? A gente tem uma plataforma aberta, então supervisórios do tipo Ellipse, Sage, que já são sistemas de controle da usina, são possíveis e passíveis de integração com o Hik Centro, para eventualmente você vídeo verificar um alerta que o seu sistema de automação tem detectado. Né? Mas além disso, o que a gente pode agregar para o sistema de CFTV? Né? Existem duas maneiras da Hik trabalhar com analíticos aí nos equipamentos. Né? O primeiro é com base naquilo que a gente já tem como fábrica. Né? Então tem alguns analíticos, por exemplo, para controle e proteção de pessoas. A detecção de EPI, que a gente já tem de fábrica em algumas linhas de produto. Mas ver se o colaborador está usando o capacete, colete, bota. Tá. E nós temos condição também de desenvolver isso. Então, a Hikvision hoje ela é um artesão da tecnologia. Né? Ela consegue
customizar e criar muito pensado da demanda partindo do cliente final. Então você comentou, poxa, eu tenho necessidade de vídeo verificar se a minha placa está suja. Né? Se for possível criar um analítico com isso, a gente consegue internalizar, criar, desenvolver isso e embarcar na borda, seja nos NVRs, no sistema de câmera. Né? Então a Haick ela tem condições de desenvolver isso. E uma outra plataforma, um outro caminho é trabalhar com as nossas linhas HEOP, tá. Que é uma novidade, a gente começou a trabalhar esse ano, tá. Que basicamente é um hardware, né, que você consegue, como terceiro, desenvolver as suas aplicações e rodar suas aplicações no nosso equipamento. Tá. Né? Então isso te desonera aí, às vezes, capacidade de processador, que muitas vezes o analítica roda em processador, né? Então a gente consegue embarcar isso na câmera, no NVR, no terminal facial, e é algo que a gente também aposta muito, né? Tá. Só para finalizar, pensando no mercado de solar, hoje, assim, toda a parte de termografia é possível ser feita remotamente. Se você quiser criar uma rotina de inspeção remota, é possível, agregando os analíticos, e isso faz com que o dono ou o operador daquela usina diminua o custo operacional. Perfeito. Né? É isso aí, porque exato. O custo operacional de uma usina é super importante na hora de calcular o retorno desse investimento, né? E eu lembro todo mundo, né, que está nos ouvindo, nos assistindo, que o mercado de energia solar, né, no Brasil, ele teve um crescimento exponencial nos últimos anos, né? A capacidade de geração de energia solar no Brasil é enorme, né? Nós temos aí nós somos abençoados por Deus, né, nesse ponto, né? Porque temos aí um nível de insolação muito grande, né? Temos áreas aí enormes para serem desenvolvidas. Existe sempre um gargalo que é a transmissão. Se você constrói a usina em algum lugar muito distante, você tem que contar com a interligação do sistema, né? Então isso tem bloqueado alguns projetos, tem impedido disso ter uma expansão muito grande aí, né? Mas a regulamentação nova, né, favoreceu muito a GD, né? Então hoje a gente tem um potencial enorme para fazer. Só que tem o desafio, né, que o Brasil, né, tem taxas de juros muito altas também, então as usinas têm sido, em certo ponto, limitadas aí. Em 2023 a gente tem sentido isso, porque a WDC, como vocês sabem, além da área de segurança eletrônica, da área de telecomunicações, de audiovisual, a gente tem uma área de energia solar, né, energia limpa. E a gente sentiu muito esse ano essa pressão, né? Porque você tem investidores fazendo a conta, né, do retorno, e a gente tem olhado os números, e um dos números é justamente a manutenção, né, que você está falando. Ou seja, você tem um custo que entra ali no cálculo da TIR, né, do retorno dessa usina. E tudo que você fizer para diminuir esse custo operacional é muito importante, né? Então a tecnologia tem que ajudar a fazer isso. E só pegando esse gancho também, a WDC tem tido muito sucesso na parte de tecnologia quando a gente usa o nosso TaaS, né? Que é a tecnologia as a service. Ou seja, quem vai fazer o investimento, né, fala assim, pô, mas quanto custa botar essa câmera térmica, colocar todo esse aparato de segurança, né? E aí a gente mensaliza isso, né? O TaaS faz com que você possa fazer esse tipo de investimento como serviço, em até 60 vezes, né? Em ter 60 meses. Então isso alivia muito a pressão sobre o fluxo de caixa, principalmente no momento que a gente está hoje, que o capital está custando muito caro, né? Então, toda vez que a gente se depara com tecnologias desse tipo, né, super inteligentes, que vão trazer um benefício de redução daquilo que a gente chama de TCO, né, que é o Total Cost of Ownership, o pessoal às vezes esquece de fazer essa conta, né? Quanto é que me custa
Não só o investimento inicial, mas quanto custa a operação do meu sistema. Manter né? aquilo. Manter aquilo funcionando, a garantia, né? Ter redução de visitas, né? Porque imagina, você ficar mandando o EPCista lá, ou o seu técnico de manutenção, para resolver um problema que você poderia resolver remotamente, você economiza muito, né? Então, isso tudo, pessoal, são coisas importantes para a gente pensar na hora de fazer um investimento de uma usina solar, né? E eu acho que também não é só na usina solar, né, Jair? O que eu acho que a gente tem que olhar é toda a parte de utility, né? A gente tem visto também uma preocupação muito grande das empresas de transmissão de energia de ficar preocupadas em monitorar a rede, né? Porque antigamente, né, o cara ia com o helicóptero lá, ficava passeando em cima do linhão de transmissão, era super perigoso isso. Custoso, né? E hoje tem se usado muito câmeras para fazer isso, né? Para você já ter o monitoramento online, né, da transmissão, né? Então, tudo que você pode usar de tecnologia para reduzir o teu custo operacional vai trazer um ganho muito bacana. Né? Muito bacana. E você me lembrou de uma coisa aqui, Vanderlei, que é até legal dentro do que você comentou, né? Você falou da China, de ser muito monitorado, né? E tem uma curiosidade, né? Nós temos uma empresa chinesa que fornece muitos equipamentos para a State Grid, que é a maior empresa de eletricidade da China, né? E pensando em proteção de linha de transmissão, estava esses dias no escritório conversando com um colega chinês, ele comentou, poxa, lá na China a gente vende mais de 10 mil câmeras com painel solar, que é um modelo que a gente tem focado, né, na proteção de linha de transmissões, para essa finalidade. Então, como era feito, né? Poxa, você bem observou, você tinha um helicóptero, então quanto não custa para tirar um helicóptero do chão, para poder correr um trecho de linha, não vai ser um trecho tão grande. Então, se você pode monitorar isso de forma remota, e a gente também tem tecnologia para isso, vai te ajudar a reduzir esse custo de manutenção daqueles trechos, né? E só para falar, eu fui num dos eventos que eu fui nessas últimas 2 semanas, foi promovido pela State Grid, né? Legal. E ele está montando um ecossistema de empresas, né? Não só para geração de energia solar, mas hidrogênio verde, turbinas, a parte de monitoramento, carregadores de veículos, né? Porque na China a penetração do carro elétrico é impressionante, né? E uma das coisas que eu fui visitar depois foram grandes data centers em Shenzhen e depois na Mongólia, né? E aí, conversando com a gerente lá do data center, e eles estavam mostrando os grandes grupos geradores, né, para manter, em caso de queda de energia, manter o data center funcionando. E eu perguntei para ela, né, falei, mas como é que é a queda de energia aqui, né? E ela falou assim para mim, olha, Vanderlei, faz 3 anos que a gente tem o data center. Nesses 3 anos, nunca caiu a energia. Eu falei, putz, grilo. Eu falei, caramba. E ela estava mostrando o grande desenvolvimento dos grupos geradores com bateria de lítio e tal, blá, blá, blá. Quando que você usou? Nunca. Mas está ali, porque se acontecer, tá funcionando. A gente só liga esses geradores para dar manutenção. Falei, caramba, né? Ela falou assim, a confiabilidade da transmissão de energia na China é impressionante, né? E são grandes consumidores, né? Então, muito provavelmente, essa confiabilidade está muito ligada a esse uso da tecnologia e como que você opera, como é que você dá manutenção e tudo mais, né? Eu acho que é uma experiência muito legal essa, né? De você ter... em loco, né? Sem dúvida. Perguntando para o usuário, né? Não era para o fornecedor, né? Ele falou, nunca caiu. Então eu falei, caramba, que legal, né? Que desafio, né? Porque, como você bem observou, né, Vanderlei? A China ela cresce muito há muitos anos. Imagina como deve ser complexo você conseguir
mapear e prever, né, esse crescimento, né, a ponto de você ter um sistema robusto. Sem dúvida. É muito planejamento, né? É muito planejamento. Então, o que eles estão fazendo, né? Só para fazer um parênteses aqui. Onde tem energia limpa, então eles estão fazendo com que os investimentos em data center, por exemplo, que são grandes consumidores de energia, vão para essas províncias onde tem mais energia limpa. Perfeito. Porque hoje é uma preocupação enorme, mundial, né? E na China você vê claramente isso, de ter o watt limpo versus para alimentar o byte, né? Que vai consumir muito. A própria inteligência artificial vai exigir um número de dados muito maior, né? E com isso você precisa ter mais armazenamento, mais data center. Mais data center significa mais energia consumida. Então, temos que consumir energia limpa, com produtos que gerem energia cada vez com uma eficiência melhor. E outra coisa fantástica é a segurança que é empregada dentro desses data centers, né? Quer dizer, você precisa lá na China, tem muito Hikvision, mas todo lugar que você entra tem muita câmera, muito sistema de segurança. Esse negócio que a gente está vendo agora no Brasil, que eu acho que a Hikvision está pegando bem essa onda, né? É do terminal de reconhecimento facial. Né? É incrível, né? Porque lá você entra no trem, no aeroporto, nos prédios, tudo tem reconhecimento facial. Né? Então, e o chinês precisa andar com o cartãozinho dele, né? O cartão de identificação com chip, e passa em tudo. Então, isso tudo gera um acúmulo de dados enorme, né? Imenso. Então, é muito importante você ter... Imagina integrar tudo isso. Não, né? E controlar, e monitorar, e recolher toda essa... E fazer análise do que está acontecendo, né? Para ver se você tem algum tipo de comportamento diferenciado. Mas muito legal. Falando um pouquinho mais, quer dizer, conta um pouquinho... sobre as tecnologias aí, né? A gente falou bastante sobre inteligência artificial. Vamos explorar um pouquinho mais essa parte de inteligência artificial, junto com os analíticos que você tem e tal. Conta para o nosso ouvinte aí um pouco mais do que isso representa, né? Como é que vocês fazem isso, né? O machine learning e tal. Perfeito. Conta um pouco para a gente sobre isso. Legal. Bom, Vanderlei, pensando um pouco em propósito atual da Hikvision, né? Hoje a Hik ela quer liderar o futuro do AIoT. O que isso significa, né? Nós estamos juntando aí duas tecnologias em uma. Então você poder agregar inteligência artificial mais internet das coisas no mesmo dispositivo. Então, traduzindo isso, né? É conseguir agregar inteligência, né, embarcada nos equipamentos, na borda, para que você tenha ali um processamento de borda dessa inteligência, um tempo de resposta muito maior. Então, nosso propósito, embarcando essa inteligência, é você conseguir trazer para o gestor, seja ele de segurança patrimonial, de operação, de segurança do trabalho, enfim, seja lá a área que for, processamento em tempo real, né? Informação em tempo real. Como a gente desenvolve isso hoje, né? Existem algumas maneiras. A Hik ela tem mais ou menos hoje 50 mil funcionários no mundo, sendo que 25 mil são engenheiros de P&D que trabalham ativamente no desenvolvimento de soluções. Então, a gente internaliza muito a demanda do cliente final. Então, esse é um trabalho meu com o time também, de estar muito presente no cliente final, na ponta, para levantar essas demandas em comum e endereçar isso por vertical. Como a gente cria isso, tem algumas maneiras, né? Mas a gente tem basicamente um professor de analíticos, né? Tá. Onde a gente embarca lá 5, 6 mil imagens, cria lá o algoritmo e embarca isso em uma linha de produtos nossos, que são os NVRs de Deep Learning ou na própria câmera. Isso ele vai tendo uma aprendizagem constante. Então ele nasce lá com uma curiosidade de uns 60% para aquele fim específico, e à medida do tempo você vai evoluindo
Quer dizer, você vai aprendendo, né? Exatamente. O sistema vai aprendendo, né? Exato. Conforme ele tem mais dado, mais interação. É muito... Assim, às vezes, para quem não é do ramo, né? Fica preocupado, fala, caramba, como é que funciona esse processo, né? Mas, na realidade, você vai coletando dados, né? Exato. E analisando isso e formando algoritmos. Algoritmos. Sim, não, e aí você vai conseguindo ter, em determinadas situações, você já viu isso acontecer e aí você vai agir daquela maneira. Né? Isso é uma maneira, né? Mas o que a gente percebeu também no mercado, muito de estar presente no cliente final, né? E o Brasil é referência nisso. Nós temos vários desenvolvedores de analíticos. Né? Assim, diversas empresas no Brasil, às vezes com uma agilidade maior até mesmo que a gente, por ser uma empresa menor, uma startup. Então a Hike, ela criou linhas de produto que permitem com que esses desenvolvedores rodem as aplicações na câmera, no NVR. Né? Você desonera a capacidade de processadores, né, que eventualmente essas empresas precisariam utilizar. Que legal. Né? E isso é interessante porque às vezes você vai trazendo o assunto anterior, né? Se você vai para uma aplicação standalone, por exemplo, vou monitorar um trecho de torre de transmissão com uma solução plug and play. Né? Eu vou colocar lá uma câmera com sistema solar, com bateria, e eu quero ter uma mensagem gravada se o meu analítico detectar a aproximação de um veículo, por exemplo. Você consegue ter isso na ponta. Então você tem a inteligência rodando na ponta, um tempo de resposta muito mais rápido, né? Sem latência. Sem latência nenhuma, exato. Então, muito bacana. Isso que você está falando é um negócio muito interessante, né? Porque muitas vezes as soluções precisam ser localizadas, né? O Brasil tem necessidades um pouco diferentes do que tem lá na China, o que tem na Europa, né? O que tem nos Estados Unidos. Então, ter esse ecossistema, né, de desenvolvedores, né, de parceiros voltados para esse tipo de indústria, né, para esse segmento, para essa vertical. Isso vai ao encontro, né, da estratégia da WDC também. Né? Esse ano, a gente tem feito um movimento muito grande para tentar não ser apenas um distribuidor moving box, né? Porque a gente entende que quando você foca na solução, quando você foca na vertical, né? Quando você entende melhor esse cliente, né? Esse tipo de cliente, você consegue trazer parceiros para compor uma solução, mesmo que você não seja distribuidor daquela solução. Então hoje a WDC tem essa preocupação, né? De ter parceiros fortes, como a Hikvision, né? Como outros que a gente tem em outras áreas, para poder compor uma solução para o cliente final, usando sempre o canal, usando sempre o integrador, né? Que é muito importante isso, e juntando com isso essa possibilidade de fazer o TaaS, né? Que é a parte de você poder fazer o projeto mensalizado, né? Fazer um plano de locação desse produto e que faça com que o cliente tome a decisão mais rápida, né? Ele não precisa aprovar um mega investimento. Né? Isso muitas vezes sai como um OPEX. Né? Então, isso tudo tem ajudado bastante no processo da WDC. Essa é uma mudança e é muito legal estar aqui com o Jader contando exatamente isso, ou seja, essa sinergia de preocupações. A gente tem uma preocupação não só nas usinas solares, mas os data centers, os próprios provedores de internet, a parte de telecomunicação, né? Alguns segmentos, as empresas de vigilância como um todo, também tem sentido, você que passou pela Prosegur, né? A gente sabe que todos têm um desafio muito grande de renovar o teu negócio, né? Transformação. É uma transformação, né? Então, ter esse posicionamento de vertical é muito legal. Ô Jader, falando um pouquinho mais, né? Conta um pouquinho sobre a parte de
dos produtos, quer dizer, como é que vocês estão hoje em termos de câmeras, você falou que você tem uma linha, hoje já tem enorme, 10 mil itens, né? Quer dizer, são só aproximadamente 7 mil 7 mil itens, exato. O portfólio da Hikvision é imenso, então desde a parte CFTV, que hoje ainda nós somos muito conhecidos, né? Que é o nosso grande core, forte, exato. né? Mas desde a linha de switch, NVR, parte de visualização disso, então toda a nossa linha pensada em digital signation, LED, toda essa estrutura para centros de controle, as linhas de controle de acesso. Então, o portfólio, de fato, ele é muito vasto, né? É muita coisa, né? É muita coisa. Até curiosidades, assim, acho que é legal, fugindo um pouco do assunto da vertical, mas a gente tem linhas hoje, por exemplo, de detector de metal para aeroporto. Então, é uma linha nova. E os drones? Continuam fortes esse negócio? Eu lembro quando foi lançado o drone, o caçador de drone, né? Exato. Muito legal, né? Nós temos, sim, né, um portfólio de drones. No Brasil, isso ainda não teve uma penetração tão grande, né? A gente tem algumas regulamentações de ANAC, tem a Anatel, tem uma série de órgãos que precisam certificar o produto. Mas é um produto que também nós temos dentro do portfólio, né? É muita coisa, né? E aí, como eu disse, a nossa atividade, né, a minha e de alguns pares dentro da Hikvision, é de fato a gente poder endereçar essa solução com os times, né, de engenharia e fazer essa educação no mercado, né? Com o distribuidor, com o canal de integração, com o cliente final, muito em campo. Acho que assim, é muito importante a gente... Isso é um perfil muito meu, mas acho que dos colegas no geral, é de estar presente no cliente final e conseguir formar uma opinião e uma estratégia baseada naquilo que está na ponta. Tá certo. Então, você poder entender o que o EPCista está sentindo, o que o dono da usina está sentindo, visitar uma Petrobras para entender qual é a dor dele hoje, como é que está mudando essa dinâmica. E isso eu até costumo brincar, né? Se a gente visitar um mês de cliente, der um ano e visitar de novo, mudou tudo. Muda tudo. Então tem que estar. Não, é muito louco. Você que começou como vendedor, né? E aí as pessoas perguntam, por que você gosta de ser vendedor? Né? Eu sempre falo o seguinte, porque todo dia que você visitar um cliente, o mesmo cliente, vai estar diferente. Vai estar diferente. Vai estar completamente diferente. A situação dentro da empresa mudou. Ele, pessoalmente, mudou. Então, a sua relação não é um negócio estático, né? Então, isso é sempre um desafio para a gente, né? E, para finalizar, Jader, eu queria só falar um pouquinho sobre quais são as verticais hoje que a Hikvision está. Você tem utilities, o que mais que você tem lá? Bom, da minha responsabilidade, como eu falei antes, né? Eu tenho utilities, e aí dentro de utilities a gente tem subverticais, então a gente tem eletricidade, óleo e gás, mineração, água, e eu também toco bancos privados. Ah, tá? bancos também. Isso. E aí, olhando para os meus pares, né? Nós fazemos parte de uma vice-presidência, né? De projetos. Aí, olhando para os pares, nós temos retail e indústria. Retail. Temos também transporte. E a parte governamental. E aí, dentro de governo, a gente tem educação, tem ali a Safe City, que é muito forte, tem os TRs, tribunal, tem a parte de banco público também. Mas, basicamente, são essas as verticais. Três a gente já tem alguns cases aí junto com vocês, né? Com a Safe City, que eu mais gosto de citar, de São José dos Campos, aí que tem... não sei, mais de 2.000 câmeras já, né? Tem uma integração muito grande aí. E resultado, né, Vanderlei? Eu acho que São José dos Campos, ela traz muito disso, né? É o que a gente tá falando. Dá para mostrar exatamente o que ele ganhou, o que a população, a cidade ganhou com a implantação desse sistema. Né? E quando a gente traz isso para as verticais que eu atuo, também é bem sensível, né? Talvez a gente não tenha tanta exposição de mídia, né? Que fica mais... não é tão ligado ao público, né? Ao consumidor e tal, mas sempre tem um resultado muito grande. Sempre sim. Ô, Jader, foi um prazer falar com você, muito bacana ter essa visão aí, né? De atuação, de uso da tecnologia. Queria aí deixar aí o microfone aberto aí para você, dar a sua palavra final. Aí. Legal. Bom, eu agradeço, né, Vanderlei? Para mim, poder estar aqui é um grande prazer. Você é um professor aí do mercado, imagina. referência. Então, em nome da Hikvision, eu agradeço.
Foi de fato um prazer poder estar aqui. E contem com a gente, acho que esse é o desafio, né? Depois aí eu vou compartilhar os contatos com o pessoal, se vocês quiserem colocar isso depois também para quem quiser nos procurar. Claro. Né? Os canais também que quiserem participar das certificações, treinamentos, eu acho que isso é extremamente importante. Sem dúvida, sem né? dúvida. Então, contem com a gente. Mais uma vez, obrigado e espero ser convidado aí mais vezes. Opa, com certeza. Com esse dinamismo seu aí e tal, poxa, é muito bacana ter convidados desse jeito aqui, né? Bom, pessoal, vamos fazer o encerramento aqui, mais um WDC Talks, né? Queria fazer um agradecimento especial aí ao Jader, que veio aqui compartilhar todas essas coisas, novidades, essas coisas legais sobre segurança no segmento de utilities. Quero agradecer especialmente todos os parceiros que fizeram desse ambiente aqui, né, que fizeram esse ambiente ser possível, a Logitech, né, que faz essas câmeras que estão filmando. Você vê, eu não sou tão bonito como eu estou aparecendo aí, mas a Logitech faz eu ficar mais bonitinho, né? Essa voz maravilhosa que vocês estão ouvindo é por causa do microfone da Shure, né? Fantástico, né? Essa tela da LG que abrilhanta aí esse ambiente e, é claro, a parte da Yamaha que está fazendo todo o mix aí de voz e tal com a mesa fantástica aqui. Muito obrigado mais uma vez a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Convido vocês a toda terça-feira entrarem no nosso canal, que vamos ter coisa nova, vamos ter continuidade, tem muita coisa aí pela frente. Eu olho para a agenda de tudo que vem pela frente, é muita coisa legal para compartilhar com vocês. Muito obrigado, mais uma vez, Jader, muito obrigado, parabéns e um grande abraço a todos. Valeu, pessoal, obrigado, até mais. Até mais.